Meu nome é Marco Antônio, eu sou bacharel em História, fiz uma especialização em História do Brasil e tenho mestrado e doutorado no campo da educação, com ênfase no ensino de História. Eu trabalho com patrimônio cultural profissionalmente, eu sou historiador na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público do município de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e sou professor universitário, tenho algumas publicações de materiais didáticos e tenho também algumas publicações de materiais educativos, orientando professores a trabalhar com o ensino de história e com patrimônio. Durante o período que eu cursei a disciplina com a professora Jane Gonzalez, né, a disciplina Registro, Documentação e Arquivo do Patrimônio Cultural e Material, na Universidade Federal de Minas Gerais, foi um período muito rico para a minha formação, né, tanto como professor e como historiador. Nesse período, coincidentemente, eu estava também coordenando uma pesquisa para a construção de um dossiê sobre o Quilombo Souza, uma comunidade tradicional que existe em Belo Horizonte. Essa pesquisa, ela visava construir um dossiê contando o histórico dessa família, né, desse quilombo na cidade, para orientar o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural da cidade a definir se essa comunidade receberia ou não o título de patrimônio cultural do município. Então a disciplina me ajudou muito a pensar possibilidades, a enriquecer as reflexões para construir esse dossiê. E é a partir desse trabalho que eu vou fazer essa exposição aqui. E que vocês, né, que estão ouvindo, possivelmente já viram, já anunciado no folder, né, nesse flyer, qual que é o contexto e o conteúdo. Vamos lá. Primeiro cabe falar da história de Belo Horizonte, que é a cidade, né? Belo Horizonte é uma cidade nova do ponto de vista histórico, né? Ela foi inaugurada em 1897. É a primeira cidade planejada do Brasil. Ela surge quando o país proclama a República e construiu-se aqui uma ideia de que era necessário que a gente tivesse um país moderno, e país moderno naquela época, o conceito era um país que fosse um país republicano e que tivesse cidades que copiassem o estilo de grandes cidades do mundo, né, como Paris, como Washington, e que negasse o nosso passado, que era um passado imperial, um passado ligado à coroa portuguesa, ligado, de certa maneira, à monarquia. E Belo Horizonte surge nesse espírito. A nossa capital do estado, que era Ouro Preto, que estava muito ligada a esse período colonial, ela é substituída por Belo Horizonte. Então, no projeto de construção da cidade, ele foi um projeto construído por um engenheiro carioca, Arão Reis, construiu-se uma proposta de cidade altamente planejada, e essa cidade ela era contornada por uma avenida. À época a avenida chamava-se Avenida 17 de Dezembro, hoje ela se chama Avenida do Contorno. A ideia é que todas as pessoas morariam ali dentro daquele contexto, daquele espaço. Calculou-se que apenas 200 mil pessoas viveriam aqui até o ano 2000. Foi um erro crasso dessa comissão de planejamento, porque no ano 2000 nós tínhamos aqui 2 milhões, quase 2 milhões e meio de habitantes. Bom, a cidade foi planejada para um pequeno grupo. Entretanto, durante o processo de construção da cidade, muitas e muitas pessoas vieram para cá, vieram estrangeiros ajudar a construir a cidade, muitos europeus, principalmente, e vieram também muitas pessoas do interior, sobretudo afro-brasileiros, ex-escravos, uma população empobrecida do interior do estado que vem ajudar a construir a capital. Chegando aqui, essas pessoas tiveram uma importância muito grande na construção da capital, e depois que a capital foi inaugurada, ela continuou sendo construída, porque muitos prédios não ficaram prontos. Então as pessoas continuaram trabalhando, e a cidade sempre em expansão, sempre tem trabalho, sempre tinha algo que as pessoas iam fazendo, e a cidade foi criando a sua própria dinâmica. Entretanto, a história oficial da cidade, ela silenciou-se em relação à presença dos negros aqui na capital. Fala-se muito dos imigrantes europeus que vieram para cá, e há um silêncio em relação aos negros. Recentemente, tem algumas pesquisas tentando resgatar o papel dessa população negra
aqui na história da cidade? Bom, dentro desse quadro, nós temos o Quilombo Souza, que é uma família, né, um grupo tradicional, pessoas que representam muito essa história. Essa família, o Quilombo Souza, né, ela é formada por um casal que sai do interior de Minas Gerais, da cidade de Além, Paraíba, vem para Belo Horizonte em busca de melhores condições de vida, chegam aqui por volta de 1910, compram com muita dificuldade um terreno numa região, na época, considerada afastada da cidade, considerada uma região era desvalorizada, era considerada uma região inapropriada para habitar. Por isso eles conseguiram comprar, que era uma família modesta, compraram essa área e começaram a plantar e a montar a vida ali. O senhor Petronílio, que era o homem, né, do casal, ele vem, ele trabalhou muito como carpinteiro, trabalhou como lavrador em vários sítios da região, fez muitos trabalhos diversificados para sobreviver. Mais tarde, em 1921, ele vai falecer de tuberculose, mas eles já tinham pagado a área e eles têm a documentação disso, e sua mulher, a dona Elisa, continua liderando a família. A partir daí, eles vão constituindo uma história de resistência muito grande, né? Uma família pobre, de afro-brasileiros, que vão constituindo uma história diferenciada, uma cultura diferenciada, valores diferenciados. Se a gente compara a cultura tradicional, a cultura marcante na nossa civilização ocidental e brasileira. Por exemplo, a partir daí, a liderança feminina tornou-se muito forte. A gente percebe que lá existe um matriarcado. Então, as mulheres têm uma liderança muito forte, elas são extremamente respeitadas e elas são uma grande referência de moral, de valores para a comunidade. A dona Elisa é a primeira liderança. Na década de 1940, a sua filha a sucede nessa liderança, né? E depois da sua filha, mais tarde, a sua neta, no final dos anos 60, início dos anos 70, vai também assumir a liderança. Então, nós temos ali uma história já centenária, onde mulheres são lideranças, onde você tem um matriarcado, e essas mulheres são extremamente respeitadas, admiradas por toda a comunidade. Uma outra característica interessante que eles têm durante todo esse processo de resistência é uma relação muito respeitosa com a diversidade. Evidentemente que devem haver conflitos, né? Isso é típico das relações humanas, mas eles conseguem ser respeitosos diante da diversidade. Eu vou exemplificar isso com a questão religiosa. Lá dentro, eles têm pessoas que são evangélicas, eles têm pessoas que são espíritas, eles têm pessoas de religião de matriz africana, eles têm católicos e têm até ateus. Entretanto, eles conseguem conviver muito bem, mesmo com todas essas divergências religiosas. A relação é uma relação respeitosa, mesmo com as diferenças religiosas. Quando eu falo mesmo com as diferenças religiosas, é evidente que a relação respeitosa ela deve acontecer o tempo todo. Mas a gente tem vivido no Brasil, e eu acho que em grande parte do mundo, um quadro onde o respeito pela diversidade não tem sido uma norma. A gente tem vivido um momento de grande intolerância, né, e de uma grande dificuldade das pessoas aceitarem a convivência com o diferente. E eles acabam sendo um bom exemplo dessa relação de respeito. Uma outra característica interessante deles, eles vivem lá, nessa área hoje que tem aproximadamente 2.500 metros quadrados, ela era inicialmente de 6.680 metros quadrados. Com o passar dos anos, eles foram perdendo parte do território, parte foi vendida, parte eles alegam que foi invadida dentro da especulação imobiliária, muito comum nos grandes centros urbanos. Mas aí, dentro daquele espaço onde eles vivem, atualmente eles têm 14 moradias de uma arquitetura simples, né, com 33 quilombolas que vivem lá dentro. Entre eles existem vários graus de parentesco. Então, pais, filhos, irmãos, primos, tios, sobrinhos, agregados.
Entretanto, todos eles se consideram membros de uma mesma família e são membros de uma mesma família. Se nós trabalharmos com a categoria de família nuclear, esse modelo de família ocidental que se tornou predominante a partir da Revolução Industrial, a gente não compreende aquela comunidade. Na verdade, eles têm uma outra lógica de organização familiar. Isso é interessante perceber que existem modelos distintos nas grandes cidades de famílias e que a gente pode ter isso como uma referência para que as pessoas conheçam outras formas de ser e viver e que ajude as pessoas a compreender que existem outros modelos de vida, existem outros modelos de organização e não apenas um que se estabelece muitas vezes e que as pessoas, por ausência de informação, acabam acreditando que existe uma única forma possível apenas de se viver e de se organizar. Bom, lá dentro também, eles têm uma outra característica muito interessante, a relação com a terra, a relação com o território, que não é uma relação comercial. A região que eles vivem em Santa Teresa é uma região hoje, diferentemente do começo do século, muito valorizada do ponto de vista imobiliário, né? Houve uma grande melhoria lá do ponto de vista urbano, abertura de vias, melhoria na infraestrutura, e a cidade cresceu, e lá hoje é uma área praticamente próxima, muito próxima do centro da cidade. Então é uma área muito valorizada. Valeria muito o terreno hoje que eles vivem lá para um especulador imobiliário. Entretanto, o olhar deles para aquele terreno não é um olhar comercial. Para eles, aquele território é um espaço que está ligado à própria identidade do grupo. Porque foi ali que os ancestrais viveram, os fundadores do grupo. Ali, os avós, os bisavós, os pais foram vivendo, ali eles foram criados e ali eles estabeleceram uma relação de existência, uma relação cultural de identificação. Então, para eles, o espaço não tem preço. O espaço não é comercializável. O espaço é um local onde eles exercitam a própria identidade, onde eles mantêm a sua relação cultural de existência. O grupo também é um grupo que tem resistido durante muito tempo, desde a década de 70, às tentativas de alguns outros grupos, indivíduos na cidade, de tirá-los daquele espaço. Existem grupos na cidade de Belo Horizonte que alegam que são os legítimos proprietários da área. Eles têm muitos documentos que mostram que eles compraram o território, registros inclusive de 1923, onde eles fizeram em cartório registros de compra e venda. Então eles têm uma prova documental que eles são os legítimos proprietários. Mas assim, os processos judiciais desde a década de 70 vão e voltam na justiça. Eles ganham, mas sempre vão e voltam. Nessa luta para a permanência no espaço, eles inclusive conseguiram angariar apoio de muitos setores da sociedade civil. E os próprios quilombolas que lá estão, eles também passaram a valorizar mais o que eles são e a própria identidade a partir desse processo de luta para garantir a permanência, a propriedade e a permanência no território. Por fim, toda essa história que eles têm, ela foi ganhando muito espaço e notoriedade na cidade. E o Conselho do Patrimônio Cultural do município da cidade abriu um processo de estudo e investigação para avaliar se esse grupo deveria receber o título de Patrimônio Cultural do município. Foi esse o estudo que eu tive a honra de coordenar e de trabalhar com ele. E o Conselho avaliou o trabalho, avaliou a história do grupo e em novembro agora de 2020 houve uma sessão específica do Conselho para discutir o assunto e por unanimidade os conselheiros do município definiram que o Quilombo Souza merecia o título de Patrimônio Cultural do município. Agora então eles têm esse título e já são reconhecidos como Quilombo pela Fundação Palmares também, que é um órgão do governo federal. A partir daí começa um grande processo de salvaguarda, já que o patrimônio, depois que recebe esse título, depois que um ente recebe o título de patrimônio, isso não acaba. É aí que o Estado tem a função de salvaguardar aquele bem. Não de intervir e de alterar o curso daquele bem, mas de garantir a sua existência, de garantir a sua permanência. Eu vou ficar por aqui, porque a gente tem um tempo, mas
Se for necessário, estou aberto para conversar, para que a gente possa continuar trocando informações. Muito obrigado pela atenção de vocês e para as pessoas que se interessaram pela história do Quilombo Souza.